Pessoal, meu nome é José Sartor, mais uma vez gravando um vídeo esclarecendo assuntos sobre a espiritualidade em geral. E dessa vez peguei o tema que já falei no sétimo vídeo que eu gravei no meu canal, projeção astral ou projeção da consciência, onde eu procuro esclarecer alguns pontos mais técnicos sobre a projeção astral, projeção mental, e que ocorre para todas as pessoas, independente de idade, de gênero, de religião, porque é uma coisa bem natural, é um fator que faz parte para quem está encarnado, para quem está ocupando um corpo físico. Então, são fenômenos que acontecem normalmente ao longo de uma existência física e que gera muitas dúvidas. Eu vejo muitas pessoas que fazem projeção astral, já ouvi falar, pessoas que inclusive têm canal no YouTube e que não têm muito conhecimento sobre o assunto. Não que eu seja um grande especialista, mas baseado nos meus estudos, nas minhas experiências de projeção mental e projeção astral, dá para perceber que muitas vezes as pessoas fazem certas colocações sem terem muito conhecimento, e isso termina atrapalhando o entendimento do que acontece para elas mesmas, porque são vários fatores. Um deles, por exemplo, é diferenciar o que é uma projeção astral, que seria a saída do corpo astral com os outros corpos sutis, se exteriorizando além do corpo físico. Essa exteriorização pode acontecer de uma forma espontânea, de uma forma normal, quando a pessoa dorme. Pode ser um sono curto, um sono, como se costuma dizer, um cochilar, ou pode ser um sono longo, onde a pessoa consegue ter essa saída do corpo, além do corpo físico, e com isso a pessoa consegue, em certo momento, ter consciência dessa saída, né? Então aqui nessa ilustração aparece a pessoa, o corpo físico da pessoa deitada aqui, voltando um pouco, a pessoa deitada aqui e ela se projetando além do corpo físico. Essa projeção pode se dar para cima, pelos pés, pela cabeça, pelos lados, para baixo. Então são N maneiras que existem no momento da projeção. Geralmente esse momento passa totalmente inconsciente, a pessoa não fica consciente do que está acontecendo, ela só adormece e em dado momento ela se vê já projetada fora do corpo, como nessa ilustração, pairando no ar, ou mesmo simplesmente caminhando pelo chão, e conforme o nível de consciência e de conhecimento que a pessoa tenha, ela pode se limitar a um ambiente físico, por exemplo, onde as paredes sofrem, para ela as paredes vão ser um obstáculo, ela vai sofrer esse obstáculo no sentido de não conseguir transpor as paredes, as portas, os tetos. Mas quando a pessoa tem uma consciência maior, quando ela tem até conhecimento maior, detalhado, ela consegue se exteriorizar, sair do corpo físico e, saindo de dentro de casa ou da onde ela esteja, ela vai ultrapassar uma parede, ela vai ultrapassar uma porta, porque ela está justamente com os corpos sutis. Então essa ilustração que aparece, esse boneco aqui flutuando, já seriam os corpos sutis da pessoa. Então a projeção astral acontece quando a pessoa sai do corpo físico, o corpo físico fica deitado, adormece e os outros corpos se projetam. Mas existe a projeção mental, dos corpos mentais. Nós temos 2 corpos mentais, que eu falo no primeiro vídeo que eu gravei para o canal, sobre os corpos, se quiserem assistir. E
os corpos mentais, o corpo mental superior e o mental inferior. Então, ele saindo, a pessoa pode estar consciente, acordada no corpo físico, ela pode estar, por exemplo, em estado de meditação, e nesse estado de meditação a pessoa vai estar consciente, ela vai saber o que está acontecendo, aonde ela está indo, o que ela está fazendo, de uma forma consciente. O cérebro não estará adormecendo necessariamente. Então são peculiaridades. Outra coisa interessante de mencionar, que há confusão, é a pessoa sair do corpo conforme o tipo de energia que a pessoa tenha, conforme os chakras dela estejam mais bloqueados ou menos bloqueados, e a pessoa vai conseguir sair do corpo físico e ter uma certa consciência, porque daí ela tem um certo nível de mediunidade, um certo nível de sensibilidade, onde ela consegue ter esse estado de consciência. E aí nessa saída ela vai ter mais ou menos consciência daquilo que ela vê, de quem ela vai enxergar fora do corpo, se ela vai ver o mentor ou mentora dela, se ela vai ver outros familiares, os mentores, mentoras de outros familiares, se ela vai conseguir ver energias que estão no ambiente ou não, ela saindo de casa, saindo, se projetando além da onde ela mora, ela vai ter mais ou menos lucidez, consciência da onde ela está indo, o que ela está fazendo. Então isso é muito relativo. Tem pessoas que não conseguem ter essa lucidez, fica tudo um tanto quanto enevoado, nublado, fica um tanto quanto pouco nítido essa saída que a pessoa dá. E aí surgem as dúvidas, porque daí a pessoa vai ver um ser e ela não sabe quem é esse ser. Ela vai ver um ser e ela não vai saber se é um ser mais evoluído ou se é um ser menos evoluído. Ela vai identificar se é um mentor ou mentora espiritual dela quando sair do corpo, ou não vai conseguir identificar. Então ela vai sair do corpo físico e ela não vai conseguir identificar os detalhes do ambiente onde ela está. Então isso aí tudo depende do tipo de energia que a pessoa cultiva enquanto ela está aqui acordada no plano físico, tipo de pensamento, de sentimento que a pessoa cultiva. Muitas vezes é uma pessoa boa, uma pessoa que vive em harmonia, que faz o bem, mas nem por isso seus chakras vão estar bem, os seus corpos sutis vão estar desbloqueados, porque nos envolvemos, nós encarnados, com N situações ao longo de um dia, e o fato de estarmos projetados, o fato de termos essa sensibilidade, não é garantia nenhuma que haja uma lucidez maior. Então existem pessoas que, projetadas fora do corpo físico, elas vão demorar horas para conseguir ter consciência de onde elas estão. Elas vão estar, como já percebi, inclusive, elas vão estar num certo local, por exemplo, numa colônia espiritual, um tanto quanto sonolentas, um tanto quanto sem facilidade de percepção do que está acontecendo, como se elas estivessem dopadas. E até elas conseguirem ter mais lucidez, demora. Então, até elas perceberem que elas estão projetadas numa colônia espiritual, que elas estão lá em atividade de aprendizado e ou algum tipo de função de trabalho, de ajuda, né, nesse local, muitas vezes demora horas. Para outras pessoas é uma questão de 30 minutos, de uma hora mais ou menos. Uma pessoa que se trabalha, uma pessoa que procura se preparar antes de dormir,
que faz algum tipo de circulação de energia para limpar os chakras, para harmonizar os chakras, elevar o padrão mental e emocional, a pessoa se elevar para se colocar à disposição de um plano superior naquelas horas em que o corpo físico estiver ali dormindo. E se a pessoa estiver meditando, estiver realizar uma projeção mental, então o princípio é o mesmo, obviamente, e isso vai exigir dela uma concentração maior, porque o cérebro dela não terá adormecido, o cérebro dela terá simplesmente estará simplesmente trabalhando, então ela terá que manter uma concentração, um nível de elevação mental e emocional sem se permitir perturbar por barulhos, por vozes de outros encarnados, por coisas que possam interferir, enfim, naquele momento que a pessoa está se projetando mentalmente com os corpos mentais. Então, para mim, eu consigo fazer mais fácil, embora não seja fácil, né? Uma projeção mental, onde eu estou acordado em meditação e os meus corpos mentais se projetam e vão para determinado lugar, por exemplo, em atividades de ajuda à humanidade, sob orientação sempre do plano maior, que eu sempre me coloco à disposição, nunca porque eu quero ir aqui, ir ali, fazer isso, fazer aquilo, porque tudo isso é muito sério e tudo isso engloba desrespeito à pessoa estar voltada para algo maior. Não apenas por curiosidade, não apenas por querer ver isso ou ver aquilo, como já ouvi alguns projeciologistas ou que acham que se projetam, dizerem que saem do corpo para visitar fulano ou fulano, para ver o que a fulano ou fulano estão fazendo, o que estão, ou tentar até interferir naquilo que uma outra pessoa esteja fazendo. Então o que acontece? Se a pessoa sai do corpo físico, na projeção astral ou mesmo mental, e ela não está com uma energia boa, vai acontecer o que está sendo mostrado nessa ilustração aqui, que a gente vê o corpo, aqui a gente vê a aura da pessoa, toda essa parte amarela, o azul seria o duplo etérico, né? Aqui a ligação do cordão mental, ou cordão de prata, mais chamado cordão de prata, quando há a projeção astral. Então o corpo físico dessa moça estaria dormindo lá na casa dela, lá num determinado lugar, e ela está projetada fora do corpo. E o que pode acontecer muitas vezes é que essa pessoa pode ir a certos lugares onde existam seres encarnados, porque os desencarnados já não fazem mais parte da população aqui na Terra, dos desencarnados do mal, né? Desencarnados que muitos chamam de obsessores, mas digamos que as pessoas não aceitem essa ideia ainda que não exista mais obsessores. Então ela pode topar com encarnados fora do corpo, ou se quiserem entender que sejam obsessores, e esses obsessores, ao ver essa pessoa, digamos que essa moça esteja bem intencionada e ela vai ir em um determinado local. Se ela não tiver pedido uma proteção maior do plano superior, do mentor ou mentora dela, se ela não tiver melhorado o campo energético dela, que é o resultado, a aura dela, né, o resultado da frequência vibratória de todos os corpos, do mental superior, do mental inferior, do corpo astral. Se o corpo físico dela não tiver sadio, ela não vai conseguir ter uma energia vital
de acordo para conseguir se projetar, ir em determinado lugar e fazer algum tipo de, ou realizar algum tipo de benefício. E aí o ideal, como eu disse antes, é que haja uma sintonia com o próprio mentor ou mentor espiritual, onde esse mentor ou mentora vai conduzir a pessoa projetada para um determinado local. Ou mesmo um amigo maior, um ser de luz, que tem algum tipo de contato com essa pessoa encarnada, ela uma vez projetada, esse ser de luz, essa hierarquia, vai conduzir essa pessoa para um determinado local, para um determinado aprendizado ou atividade. Então é fundamental que a pessoa esteja em condições boas de estar projetada. A projeção não é nada aleatório. Se a pessoa quer realmente fazer uma projeção onde ela vai ter aproveitamento energético, de conhecimentos, de se doar para algo maior e ter em consequência um aprendizado, ela tem que se preparar antes de dormir ou antes de começar uma meditação. Então são detalhes que fazem a diferença, porque o fato da pessoa estar projetada vai trazer informações condizentes com o estado mental, emocional que ela está. E isso aí vai impedir que ela perceba com detalhes coisas que muitas vezes os amigos maiores querem nos mostrar sobre um determinado assunto, sobre um determinado fato. E nem nessa ilustração, digamos que os amigos maiores queiram mostrar para a pessoa que está projetada que existe uma energia aqui, nem aqui, essa nuvenzinha, e eles querem explicar por que se forma essa nuvem, por que existe essa conexão, esse cordão aqui, que é chamado cordão de prata, por que existem essas luzes, né? São tudo coisas que os amigos maiores podem querer te explicar quando tu estiver projetado. E se tu estiver mais consciente com a tua energia melhor, tu vai entender essas explicações. Então eles vão dizer, ó, essa linha aqui é um cordão de prata, é a conexão energética que te liga ao corpo físico. Essa nuvenzinha de energia é porque existe uma condensação de ectoplasma, aquela energia mais densa que se formou por algum motivo. Essas energias aqui estão saindo da tua mão porque tu está canalizando nesse momento a energia para alguém que está aqui no ambiente, está sendo ajudado, e nós estamos te ajudando a canalizar essa energia. Enfim, são N fatores que quanto mais a pessoa tiver consciência, quanto mais ela tiver elevada, com a energia em boas condições, mais ela vai perceber. E um detalhe, né? Todo mundo consegue, todo mundo pode ter essa condição de se projetar com os corpos mentais e ficar consciente, e ou se projetar com o corpo astral e ter esse nível de consciência. Normalmente as pessoas mais lembram de trechos de certas partes onde ela se projetou e ela viu isso, ela viu aquilo. É também chamado, quando a pessoa lembra dessas projeções, de sonhos nítidos. Por que muitos autores chamam de sonhos nítidos? Justamente porque a pessoa vivenciou aquela experiência como se realmente ela estivesse lá de corpo físico. Então ela falou com as pessoas, ela viu coisas, ela viu detalhes, ela se encontrou com pessoas encarnadas, desencarnadas, ela viu energias, ela foi levada para determinado lugar, tudo com muita nitidez, com muita consciência. E por que realmente tudo isso acontece? E é a realidade sutil, a realidade que é
do plano material, que a pessoa já conhece com o corpo físico dela, mas uma vez projetada mentalmente ou com o corpo astral, ela vai ter a consciência desse outro plano, onde existe toda uma outra realidade, o plano espiritual ou plano astral, o plano extrafísico, onde existe toda uma outra realidade paralela à nossa aqui realidade física e que é tão real quanto a física. A grande maioria das pessoas só vão perceber isso depois que desencarnam, quando elas não têm mais o corpo físico e estiverem lá numa colônia espiritual, receberem instruções, mas todos podem ter esse conhecimento enquanto estiverem ainda aqui encarnados. Basta a gente se preparar, como eu disse antes, circular uma energia, pedir uma ajuda maior, se colocar à disposição de um plano superior para que se possa aprender e trabalhar, ajudar, trabalhar no sentido de se oferecer como voluntário no plano sutil. E tudo acontece, não é uma fórmula, não existe fórmula para que isso se dê, simplesmente são cuidados que seriam interessantes nós termos para que a possibilidade de termos uma projeção consciente, plena, possa ocorrer. Então era isso que eu queria passar para vocês hoje, desses pequenos detalhes sobre a projeção astral. Se tiverem alguma dúvida, podem colocar nos comentários. Então era isso por hoje. Até a próxima, até o próximo vídeo. Até mais.